pronto, padre. Retiro-o. Que disse? Mas você ainda pensa assim? Sempre pensou. O mestre não negou. Creio que é fútil reiterar o pedido de intercessão a nosso favor quando os oficiais disserem a seu primo que esta abadia poderá ser uma ótima base militar. Mas para o bem dele, diga-lhe que todas as vezes que os nossos alters ou a memorabilia foram ameaçados, nossos predecessors não hesitaram em resistir à espada. Fez uma pausa. Você vai sair hoje ou amanhã? Creio que seria melhor hoje, disse o mestre Tadeu a meia voz. Vou mandar aprontar as provisões. O abade voltou-se para sair, mas parou. E disse com gentileza: quando chegar de volta ao colegium, dê um recado meu aos seus colegas. Certamente. O senhor o tem por escrito? Não? Diga apenas que quem quiser estudar aqui será bem recebido, apesar da má iluminação. O mestre Merro, especialmente. Ou o mestre Chan, com os seus 6 ingredientes. Os homens devem lidar por algum tempo com o erro a fim de separá-lo da verdade, contanto que não se apeguem avidamente a ele por ter um gosto mais agradável. Diga-lhes também, meu filho, que quando vier o tempo, como certamente virá, em que não somente os padres, mas também os filósofos precisarão do santuário, diga-lhes que os nossos muros aqui são resistentes. Despediu os noviços com um sinal da cabeça, subiu sozinho a escada e foi para a solidão do seu escritório, pois a fúria contorcia-lhe outra vez as entranhas e ele conhecia a tortura que se aproximava. Nunc dimittis servuntum, domine. Que a viderum oculimei salutari. Talvez as contorções dessa vez sejam as últimas, pensou esperançoso. Quis chamar o padre Golat para confessar-se, mas resolveu esperar até que os hóspedes partissem. Olhou fixamente para o edito, outra vez. Uma pancada na porta veio interromper a sua angústia. Não pode voltar mais tarde. Não estarei aqui mais tarde, respondeu do corredor uma voz abafada. Ah, mestre Tadeu, entre, então. Dom Paulo endireitou-se, dominou firmemente a dor, sem tentar afastá-la, mas apenas procurando controlá-la como um servo indócil. O escolástico entrou e colocou um maço de papéis na escrivaninha do abade. Pensei que era apenas decente deixar isso com o senhor, disse ele. Que temos aqui? Os desenhos de suas fortificações. Aqueles que os oficiais fizeram. Sugiro que o senhor os queime imediatamente. Por que é que você está fazendo isso? Murmurou Dom Paulo. Depois do que dissemos um ao outro lá embaixo. Deixe-me explicar, interrompeu o mestre Tadeu. De qualquer modo eu os teria devolvido por uma questão de honra, pois não podia tolerar que abusassem da sua hospitalidade, mas não tem importância. Se os tivesse devolvido mais cedo, os oficiais teriam tido tempo de sobra e oportunidade para fazer outros desenhos. O abade levantou-se lentamente e estendeu a mão ao outro. Mestre Tadeu hesitou. Não prometo fazer qualquer esforço em seu favor. Eu sei. Porque acho que o que o senhor tem aqui devia ser acessível ao mundo. É acessível, sempre o foi e será.
Apertaram-se as mãos com gentileza, mas Dom Paulo sabia que isso não era sinal de trégua, mas apenas de respeito mútuo entre inimigos. Talvez nunca fosse mais do que isso. Mas por que seria preciso recomeçar tudo? A resposta era fácil, a serpente ainda murmurava: Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. O antigo pai da mentira sabia dizer meias verdades, como havereis de conhecer o bem e o mal, sem o provardes um pouco. Provai e sede como deuses. Mas o poder infinito, ou a sabedoria infinita não poderiam conferir a divindade aos homens. Para isso, seria preciso haver também o amor infinito. Dom Paulo chamou o padre moço. Já estava bem próxima a hora da partida. Dentro em breve começaria um novo ano. Aquele foi o ano da torrente de chuva nunca vista no deserto, que fez brotar e florescer sementes há muito ressequidas. Aquele foi o ano em que um vestígio de civilização chegou aos nômades das planícies e em que até o povo de Laredo começou a murmurar que, talvez, tudo fora pelo melhor. Mas Roma não concordou. Naquele ano um acordo temporário foi celebrado e rompido entre os estados de Denver e Texarkana. Foi o ano em que o velho judeu voltou à sua primitiva vocação de físico e peregrino, o ano em que os monjas da ordem albertiana de Leibowitz enterraram um abade e curvaram-se diante de outro. Havia brilhantes esperanças para o porvir. Foi o ano em que um rei veio a cavalo do leste, para subjugar aquelas terras e possuí-las. Foi o ano do homem. Fazia um calor desagradável na estrada ensolarada que beirava a encosta coberta de arvoredo. A alta temperatura agravará a sede do poeta. Passadas algumas horas, ele, atordoado, levantou a cabeça do chão e experimentou olhar em volta. A refrega findara, tudo estava calmo agora, se não fosse o oficial de cavalaria. As aves de rapina até já deslizavam para a terra. Havia vários refugiados mortos, um cavalo também morto e, preso embaixo deste, o oficial de cavalaria agonizante que de vez em quando voltava a si e gritava com voz fraca. Às vezes chamava a mãe, outras vezes um padre e ainda o seu cavalo. Os seus gritos espantavam as aves de rapina e ainda mais incomodavam o poeta, que já estava mal-humorado. Era agora um poeta inteiramente sem inspiração. Nunca esperara que o mundo agisse de maneira cortês, decente ou sensata e, realmente, o mundo raramente agia assim, frequentemente afligira-se com a sua permanente rudeza e insensatez. Mas jamais o mundo o tinha ferido no abdômen com um tiro de mosquete. Isso, para ele, era desanimador. O pior é que agora não tinha a censurar a insensatez do mundo, mas unicamente a sua própria, pois cometera um erro. Estava perfeitamente sossegado e sem se meter com ninguém, quando notara o grupo de refugiados galopando do leste em direção à colina, perseguido de perto por uma tropa de cavalaria. A fim de não se envolver na briga, escondera-se atrás de uns arbustos que cresciam na encosta, à beira do caminho, de onde podia assistir ao espetáculo sem ser visto. Não
Se importava com os gostos políticos e religiosos dos refugiados e da tropa da cavalaria. Se a carnificina fosse parte do destino, este não poderia encontrar uma testemunha mais desinteressada que o poeta. De onde, pois, lhe teria vindo aquele impulso cego? Num salto, caíra sobre o oficial de cavalaria e apunhalara-o 3 vezes antes que ambos rolassem pelo chão. Não podia entender por que o fizera. Nada conseguira. Com isso, os soldados do oficial atiraram nele antes que se pudesse pôr em pé. A matança dos refugiados tinha continuado. A tropa, deixando os mortos para trás, seguirá adiante perseguindo outros fugitivos. O poeta ouvira ruídos no seu abdômen. Que futilidade, querer digerir uma bala de mosquete. Cometera um ato inútil, decidiu afinal, por causa do que vira fazer com aquele sabre. Se o oficial tivesse derrubado a mulher da cela com um único e certeiro golpe e continuado em frente, ele poderia ter deixado passar. Mas ficar golpeando e golpeando daquele jeito. Recusou-se a pensar outra vez naquilo. Pensou em água. Meu Deus! Meu Deus! Suspirava o oficial. Da próxima vez, afiei melhor a sua espada, disse o outro. Mas não haveria uma próxima vez. O poeta não se lembrava de haver jamais temido a morte, mas muitas vezes suspeitara que a providência tramava para ele a pior maneira possível de morrer. Quando chegasse a sua hora, esperará apodrecer aos poucos, vagarosamente e não muito perfumadamente. Um instinto poético dizia-lhe que morreria como um frangalho coberto de lepra, acovardado com as próprias faltas, mas impenitente. Nunca antecipara nada de tão brusco e definitivo quanto uma bala no estômago. Sem nem ao menos um pouco de público para ouvir as suas últimas zombarias. O que lhe saíra dos lábios ao ser ferido, fora apenas, ufe. E seu testamento para a posteridade, ufe. De lembrança para o Senhor, Domnissime. Padre, padre, gemeu o oficial. Alguns momentos depois, o poeta juntou todas as suas forças, levantou a cabeça, tirou a poeira dos olhos e estudou o moribundo por alguns segundos. Estava certo de que era o mesmo oficial que ferira, apesar de estar agora terrivelmente mudado com a aproximação da morte. A sua ânsia por um padre começou a incomodá-lo. Pelo menos 3 sacerdotes jaziam mortos entre os refugiados, e o oficial ainda não dissera qual era o seu credo religioso. Talvez eu sirva, pensou. Começou a se arrastar vagarosamente na direção do outro. Este viu-o e procurou alcançar uma pistola. O poeta parou, não esperara ser reconhecido. Preparou-se para rolar até um abrigo. A pistola apontava vacilante para ele. Olhou-a um momento e decidiu avançar. O oficial puxou o gatilho. O tiro passou alguns metros para o lado, tanto pior, pensou. O ferido tentava recarregar a arma quando o poeta arrebatou-a. O pobre parecia delirar e procurava persignar-se. Continue, disse o poeta, procurando a faca. Abençoe-me, padre, porque pequei. Ego te absolvo,
filho e enterrou-lhe a faca na garganta. Depois, procurou o cantil do oficial e bebeu um pouco. A água estava quente.